meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de confiança. Cada vez que a Bíblia nos propõe um salmo de confiança, sabemos que esse salmo, ele é decorrente, ele foi originado diante de uma situação difícil, na qual o povo de Deus, Israel, se encontrava. Uma situação tão difícil que levou a questionar, inclusive, a sua própria fé. É nesse contexto que nós também somos convidados a refletir hoje sobre a nossa confiança em Deus. O salmo começa com uma manifestação de louvor, glorificando Deus, glorificando o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus não significa ficar repetindo infinitamente o nome de Deus, porque o nome de alguém na Bíblia, mais do que um apelativo, um modo como nós chamamos alguém, o nome significa a própria pessoa, na sua integridade, na sua totalidade, no modo como ela é encontrada na história e na vida. Então, glorificar a Deus e o nome de Deus significa glorificar a Deus no modo como ele se apresenta na nossa vida. E é esse mesmo versículo que nos ajuda a entender como é que Deus se coloca na nossa vida. Primeiramente, com a palavra amor. A palavra amor usada aqui no texto hebraico, ela indica um vínculo, uma relação, a aliança. Portanto, não é um amor só como um sentimento, Deus gosta de nós, mas é Deus que, vinculando-se a nós, assume um compromisso conosco. A segunda palavra, verdade. Normalmente nós entendemos a verdade como oposto de uma mentira, de uma falsidade. A verdade aqui, ela significa algo diferente. Ela significa algo consistente, algo robusto, algo forte. Então, esse Deus cujo nome nós adoramos e glorificamos na nossa vida é o Deus que se vinculou a nós e não se desvincula de nós. Por isso a verdade. Ele é firme no seu propósito conosco. Já temos aí uma base de uma confiança, porque o Deus do qual nós estamos falando é um Deus que não nos abandona. Todavia, a vida, a história, algumas situações que surgem e que às vezes nós enfrentamos, de dor, de abandono, de injustiça, de opressão, ela pode nos levar a desacreditar nesse amor verdadeiro, nesse vínculo, nessa aliança robusta e sólida. A vida, às vezes, na sua situação mais crua, pode nos fazer desconfiar da presença de Deus. É por isso que o Salmo, no versículo 2, apresenta aí uma pergunta, como se fosse pergunta dos pagãos, ou seja, daqueles que não conseguem reconhecer esse amor verdadeiro de Deus. Qual é a pergunta? Onde está o seu Deus? Onde está? O onde aqui não é um lugar específico, mas é na minha vida, é na sua vida, é na vida de todos nós. Na crueza da vida, às vezes é difícil identificar esse Deus. E aqueles que nunca conheceram o amor de Deus vão levantar exatamente essa pergunta. Mas, muitas vezes, não é só quem não conheceu o amor de Deus como nós conhecemos. Muitas vezes são uma série de pessoas sem intenção maldosa, mas na dificuldade de reconhecer os sinais de Deus que nos levantam a pergunta. Essa pergunta expressa uma posição de ateísmo, ou seja, a incapacidade de reconhecer Deus como verdadeiro e, sobretudo, como aquele que nos orienta e nos sustenta na nossa vida. Diante dessa pergunta, de um onde que não é geográfico, o Salmo responde: é nos céus que está o nosso Deus. Se a pergunta onde não tem a ver com uma geografia, um endereço específico, céus não é também um lugar material. Céus indica o que, então? Deus está acima da história, está acima da criação. Mas é nessa história e com essa criação que surgiu das mãos dele que ele quer interagir. O fato de o Salmo dizer que ele está nos céus significa que ele não está sujeito à crueza, às leis, às dificuldades e, sobretudo, não está sujeito às limitações da história e da matéria como nós estamos. E isso é muito importante,
Por quê? Na continuidade, o Salmo nos ajuda a aprofundar o sentido daquilo que ele quer nos dizer. São os deuses pagãos, obras humanas. Na desconfiança de que Deus está presente nas nossas histórias e de modo vinculante e verdadeiro, às vezes os homens e as mulheres, inclusive nós que participamos de nossas comunidades de fé, buscamos em ídolos as respostas para os nossos problemas. Mas se Deus está nos céus, os ídolos não passam de uma estátua, de um objeto próprio da nossa materialidade, construído com as nossas mãos. Se ele está construído com as nossas mãos, significa que ele é sujeito às nossas limitações. Os ídolos, na dificuldade de reconhecer, e isso acontece, a presença de Deus na nossa vida, amoroso verdadeiramente, os ídolos se tornam aquelas ilusões às quais nós nos agarramos, esperando ter nelas segurança, sentido, esperando ter uma resposta. Mas porque os ídolos são obras humanas, eles no máximo serão projeções humanas. Não são capazes de ir tocando essa história de um modo delicado, difícil, às vezes de ser reconhecido, mas verdadeiro, de modo a mudar a nossa vida. Portanto, é numa atitude de confiança em Deus, sabendo que em algumas situações é difícil reconhecer a presença de Deus, que o Salmo eleva um pedido de bênção. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Vejam que interessante, os ídolos são criação humana, fazemos com as nossas mãos. O céu e a terra são criação de Deus. Mas o céu e a terra são o ambiente favorável à vida que Deus criou para nós, como um dom que nos foi concedido. Logo, é no céu e na terra, ou seja, na história, na nossa vida, que Deus vai se apresentando. Por fim, o Salmo marca com muita clareza: os céus são do Senhor, a terra é para os homens. Os céus são do Senhor, porque o Senhor não está sujeito às limitações da terra, nem mesmo às nossas pretensões ou imposições, mas a terra é um dom que Ele nos dá. Logo, é na terra, é nessa vida que Ele vai se apresentando. O Salmo nos convida, portanto, a renovar hoje a nossa confiança em Deus. Não uma confiança passiva de quem espera que magicamente Deus resolva as nossas coisas, mas uma confiança dinâmica de quem no decorrer da história, nos processos da vida, vai identificando a presença desse Deus que nos apoia e que nos ajuda. De quem na vida, ao identificar Deus, vai superando os ateísmos que às vezes se instalam em nossos corações, devido à crueza com a qual a história às vezes nos toca. Quando identificamos esse Deus em quem confiamos, então nos tornamos também pessoas confiáveis, que testemunham esse Deus ao mundo, estendendo a mão para outras pessoas que possam se encontrar diante dessa crueza da vida, seja por algum mal, por alguma opressão, por alguma dificuldade que essa pessoa se apresente.